Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 10. Palavras que constroem ou destroem o poder da língua. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje eu queria começar diferente. Primeiro, eu queria falar aqui que algumas pessoas me perguntaram: mas o que significa IEQ Polvilho? A IEQ Polvilho é a Igreja do Evangelho Quadrangular do Polvilho, tá? Cajamar. E o distrito de Cajamar. E assim, hoje já estamos no 10º dia, né? E a gente gostaria de estar fazendo hoje um agradecimento muito especial, né, Renato? É verdade, né? Não podemos deixar de agradecer as pessoas que estão, né, com a gente nesse podcast. Agradecer as pessoas que estão fazendo acontecer, né? Eu agradeço primeiramente a vida do pastor Michel e a pastora Dulce, que são pastores lá na IEQ Polvilho, né? Na Igreja do Evangelho Quadrangular. Agradeço também a nossa líder de jovens, a Isabela, juntamente com a Kathleen, e também o Caio e a Júlia, que estão editando, né, pra gente os podcasts, que estão fazendo tudo acontecer aqui, né? Então, um agradecimento especial para eles, né, Paula? Com certeza. Deus abençoe muito a vida de vocês. Todos aqueles que estão orando, os que estão ouvindo a gente todos os dias. Queremos muito agradecer todos. A gente sabe que foi um sonho, né, que Deus colocou em nossos corações. E, com certeza, sem a união de todos vocês, isso não estaria acontecendo. Então, somos muito gratos pela vida de vocês. E a partir de agora, o livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, vocês vão perceber que vai ser uma leitura um pouco mais dinâmica, porque são provérbios curtos, né? E geralmente está comparando entre os justos e os ímpios, o sábio e o tolo, o que fala com sabedoria e o que destrói com as palavras. É como se fossem pequenos espelhos que nos fazem refletir que tipo de pessoa que nós temos sido, né? Então, isso é bem, assim, importante a gente estar refletindo em cada um deles. Claro que é impossível a gente comentar todos, mas a gente sempre vai trazer alguns aqui que a gente não tenha falado deles nos outros podcasts. E vale a pena lembrar, né, que esses provérbios foram escritos por Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio da Bíblia. E sabe por que ele era tão sábio, Paula? Por quê? Porque quando Deus disse que ele poderia pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riqueza ou poder. Ele pediu sabedoria para governar bem o povo. Você lê pra gente lá em 1 Reis 3:9, por favor? Sim, leio sim. Tá assim, 1 Reis 3:9, Salomão diz: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E Deus se agradou tanto desse pedido que deu a Salomão uma sabedoria sem igual. E agora, por meio desses provérbios, nós também temos acesso a essa sabedoria. Se abrirmos o coração e o Espírito Santo nos ensinar a viver de forma justa, prudente, cheia de propósito, tudo já deu certo. Amém! Então vamos à leitura de hoje? Então vamos começar. Provérbios, capítulo 10. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato,
mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Amém. Vi que são bastante conselhos, né? São muitos conselhos. E sabe que esse capítulo, ele parece uma lista de contrastes, você percebeu? Sim. Um versículo fala do justo, o próximo fala do ímpio. Um traz vida, o outro destruição. E isso nos ajuda a identificar os frutos das nossas atitudes e das palavras também. É verdade. E você percebeu que ele falou sobre a palavra, como aquilo que falamos pode construir ou pode destruir. No versículo 11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Sim, e mais para frente, o versículo 19 alerta: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Às vezes a gente fala demais ou diz o que não devia, e com isso podemos até machucar alguém. E além das palavras, nesse capítulo de hoje,
podemos ver o contraste entre os caminhos. A vida do justo é marcada por bênçãos, enquanto o caminho do ímpio termina em ruína. E isso não é só espiritual, é prático. Como você vive, como você trata as pessoas, como trabalha, como lida com o dinheiro, tudo fala. Exatamente. E refletindo nesse capítulo, nós temos que rever as nossas atitudes e pensar o que a nossa vida tem produzido. Palavras de vida ou destruição? Caminhos de justiça ou engano? Tá, mas eu só pensei alto aqui, tá bom? Porque a pergunta do dia quem vai fazer é o Renato. Bora pra pergunta do dia, Renato? Bora lá. A pergunta do dia é: as suas palavras têm sido fonte de vida ou de dor? E o seu caminho está gerando frutos de justiça ou prejuízos? Pense nisso e, se necessário, peça a Deus para alinhar suas atitudes e palavras com a sabedoria dele. Sim, e eu tenho que confessar uma coisa, sabe? Aquele 19 ali, aquele versículo 19, quando fala: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Eu tenho que confessar uma coisa, que, olha, quanto a usar a minha língua e a minha boca para levar coisas boas para as pessoas, eu acho que eu consigo fazer na maior parte do tempo. Mas a minha maior dificuldade é falar pouco. Você já percebeu, né? Isso é verdade. E como é difícil fechar minha boca, meu Deus. Principalmente quando eu me empolgo. Porque, às vezes, eu percebo que eu falo e falo demais, invadindo o espaço das pessoas. E às vezes as pessoas nem querem ficar ouvindo eu falando tanto. E eu tenho que me policiar muito. Eu aprendi uma oração, né, uma vez. Eu não lembro com quem que eu aprendi, mas para mim costuma funcionar. Eu só preciso lembrar de orá-la, né? Orar, fazer essa oração todos os dias, porque às vezes eu me esqueço dela. Mas funciona muito quando eu falo assim para Deus: Senhor, fecha a minha boca, os meus olhos e os meus ouvidos, para que eu não fale, não veja e não ouça nada do que for do teu querer, da tua vontade. Sabe que funciona tanto que eu tenho até testemunhos que essa oração funciona mesmo. Um outro dia eu conto pra vocês. Porque realmente, gente, eu não sei, né? Cada um tem um jeito que peca, digamos assim. O meu é pela boca mesmo. Eu acabo falando demais. E não é fácil segurar a língua, né? Até em Salmos tem bastante, né? Que fala sobre a boca, sobre pôr uma trava na minha boca. Mas vamos para o desafio do dia? Bora lá. O desafio de hoje é o seguinte: escolha uma pessoa. Pode ser um amigo, um parente, alguém do trabalho ou da igreja. E diga algo que realmente edifique essa pessoa. Pode ser uma palavra de encorajamento, um reconhecimento, um agradecimento, uma oração, um elogio. Encontra uma pessoa, assim, pensa numa pessoa. Provavelmente você está ouvindo hoje à noite, ou você faz isso hoje mesmo, ou você faz no outro dia. Mas assim, não deixe de fazer, sabe? Esse momento. É um desafio mesmo, porque às vezes a gente procura as pessoas até para falar alguma coisa ruim, né? Mas é difícil a gente procurar uma pessoa para ir lá e só elogiar, só falar uma coisa boa, desejar uma coisa boa para a pessoa. E eu tenho certeza que você vai ser usado como instrumento de bênção. Mas faça mesmo, tá? Acredito que você vai ter uma boa experiência. Podemos orar? Sim. Então vamos lá. A oração, né, uma sugestão de oração que eu deixo hoje para vocês, é uma bem simples. Se você puder, feche seus olhos para a gente poder orar juntos. Se não, pode fazer num outro momento. Senhor, queremos ser fontes de vida, assim como diz a tua palavra. Que nossas palavras tragam cura, amor, encorajamento e verdade. E que nossos caminhos reflitam o teu caráter. Nos ajude a viver com sabedoria, produzindo frutos que te agradam.
Em nome de Jesus, Amém. amém. E obrigado por estar com a gente nesse 10º episódio. Que o Senhor nos ajude a controlar nossa língua e a caminhar com sabedoria todos os dias. Sim, e gostamos muito quando vocês deixam comentários. Os feedbacks de vocês estão sendo muito valiosos, de verdade. Podem continuar comentando, compartilhando, curtindo. Né? Compartilha, curte, coloca da onde que você é também, né, Paula? É Verdade. interessante a gente saber isso aí também, né? Você tá ouvindo da onde, né? Qual cidade você é? Geralmente tem muito isso, né, nos vídeos, nos podcasts. Uhum. Né? Então comenta lá, né? Curte, compartilha, comenta, envia para alguém que você ama muito e quer que tenha também essa sabedoria vinda de Deus, né? Então, Curte as nossas páginas também. A gente está colocando até outros links de outros vídeos. Tem outras pregações em áudio também que você pode encontrar. E outros, né? O capítulo 9, os outros episódios também. Sempre estão lá, tá bom? E se você estiver ouvindo a gente pela primeira vez e gostou, volta lá para ver, né, os outros vídeos. Às vezes a gente acaba comentando o que a gente falou em outro vídeo ou áudio, né? Mas nós estamos nesse desafio de 31 dias e tá passando bem rápido. E amanhã nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até amanhã. Deus abençoe e paz seja convosco. paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.